Bom, meus amigos, bom dia a todos aí, agradecer, né, por atender esse convite, né, de mais um fórum que nós realizamos aqui, voltado para o aprendizado de temas relevantes para as empresas de óleo e gás, empresas de apoio marítimo e outros segmentos. E dessa vez, hoje nós vamos conduzir de uma maneira um pouco diferenciada, tendo em vista, né, o nosso convidado, os nossos convidados, então a dinâmica vai ser um pouco diferenciada. Normalmente temos a apresentação e depois, tanto eu como a Aline, ali, como nos últimos que nós fizemos como moderadores ali com relação a algumas perguntas. Porém, por ser um tema muito específico, nós teremos a condução aí do Tomás, que já é conhecido de muitos aqui do nosso segmento. Em primeiro lugar, agradecer o Tomás, agradecer o Alisson, o Uri também, agradecer o Bonavita também. Então, pessoal, só para poder relembrar como nasceu esse projeto aqui do Fórum de Benchmark das Empresas de Navegação. Nasceu de uma necessidade comum às empresas, né, alguns amigos aí do mercado que têm temas comuns dentro desse segmento. E daí surgiu essa ideia de nós nos reunirmos e criarmos materiais, criarmos lista de presença, criarmos assim, mas não apenas ser um simples encontro, mas trazer algo de fato, algum tema relevante, onde a gente pudesse assim aproveitar, em alguns casos, algumas empresas já implementando dentro das suas organizações, a partir desse bate-papo, a partir desse aprendizado aqui. Nos últimos que nós tivemos, foi assim também, né, lições aprendidas. Isso tem sido muito gratificante, onde todos podem, assim, de uma maneira, contribuir e de alguma maneira, o assunto assim abordado, trazendo os especialistas. Esse ano tem sido um ano diferenciado, né, para esse trabalho, que nasceu lá em 2019, porque estamos conseguindo trazer alguns palestrantes aí de relevância no nosso mercado, que tem contribuído muito para as organizações, e hoje não é diferente. Hoje aqui temos o nosso convidado Tomás Duro e os demais colaboradores também da mesa, do painel. Eu não quero me estender muito aqui, mas quero passar já a palavra para o Tomás. Eu vou só passar algumas orientações, né? Mais uma vez reforçando, a Aline já compartilhou ali a lista de presença. Todo esse material aqui é gratuito, vai ser divulgado, vai ser disponibilizado posteriormente. Uma condicionante aqui importante é assinar a lista de presença, pedir para que os colegas possam também deixar mais os palestrantes, né, aqueles que estarão nossos convidados mais à vontade no decorrer da palestra, da temática, mantendo seus microfones assim fechados, e aqueles que querem deixar a câmera aberta, fechada, enfim, fica mais à vontade. Paralelamente aqui, eu vou liberando os demais que forem entrando aqui no percurso aí da palestra, mas sem delongas. Aline, não sei se você teria alguma colocação, mas qualquer coisa eu já vou passar para o Tomás seguir adiante aí com as suas colocações, a sua condução. Bom dia, pessoal. É só para lembrar que a gente já tem mais um convite, já tem mais um fórum agendado para o mês que vem, e a gente vai sair um pouquinho do tema técnico. A gente vai falar de uma maneira diferente, sobre formar uma marca dentro né, da empresa que faça ajudar na segurança, como conduzir a segurança na formação de uma marca, né, de um branding dentro da empresa. Então, ela vai ser um pouquinho diferenciada na próxima, mas muito interessante também, tá? É só isso que eu queria conduzir. Não esqueçam de assinar a lista, tá bom? Ok. Se o link não estiver aparecendo para os novos, daqui a pouquinho eu boto de novo. Matheus, Tomás, por favor, fique à vontade, mas mais uma vez agradecer a sua participação, sua disponibilidade. Sei que sua agenda também não é nada fácil, né? Enquanto nós estamos trabalhando nos bastidores, isso aconteceu, né, com relação à agenda, mas sabemos que é comum, rotineiro. Então, em primeiro lugar, te agradecer também a disponibilidade, né, dos colegas aí especialistas também no tema que estão aí envolvidos no painel. E aí eu queria pedir fazer um pedido, Tomás, que você fique à vontade para fazer a apresentação que nossos colegas aí
que palestrantes estarão participando possam fazer suas apresentações, né, suas especialidades, onde estão, enfim, e como podem aí colaborar nesse fórum. Show de bola, Roger. Então vamos lá, vamos conversar. Vamos começar a colocar energia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre fatores humanos, né? Bom, agradecimento acho que é todo nosso também, né? Parabéns aí pela iniciativa de fomentar a aprendizagem dentro da indústria. Eu acho extremamente importante cada vez mais a gente pensar em coletivo, a gente pensar em soluções em coletivo, né? Então você vai ver que como a gente acredita tanto nisso dentro da abordagem de fatores humanos, o nosso painel também é coletivo, né? Então a gente não podia vir aqui eu fazer uma palestra, né? Fazer uma apresentação única, mas eu escolhi que fosse nesse formato de painel, onde a gente pudesse também trazer um aprendizado em coletivo, né? Vou apresentar aqui o livro que a gente escreveu, também em coletivo, então realmente a gente está falando de um ecossistema, e aí eu acho que essa iniciativa de vocês tem tudo a ver com isso. Então, parabéns e obrigado por convidar a gente. Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui no dia de hoje, né? A gente tem até meio-dia, esse fórum aqui ele vai até ao meio-dia, e aí eu separei ele em um formato um pouco mais dinâmico, tá? Então eu vou passar aqui alguns minutos, primeiro fazendo uma apresentação, explicando um pouco o que é fatores humanos, por que a gente fala disso, né? De onde que isso veio, para a gente dar uma pincelada nesse tema, tá? E depois eu vou fazer um bate-papo com pessoas que estão desafiando, né, a visão mais tradicional da segurança para trazer uma abordagem de fatores humanos. Então eu trouxe três profissionais que atuam dentro da nossa indústria e que estão trabalhando com o tema, tá? Que é uma forma da gente falar assim, cara, a gente está todo mundo junto, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios, mas a gente está caminhando para cá. É esse o caminho que a gente está indo, né? Então, eu trouxe três pessoas aí que estão fazendo um trabalho legal na indústria em relação ao tema, tá? Então, neste primeiro momento, eu não vou convidá-los, não vou apresentá-los, eu vou fazer uma apresentação. Quando finalizar essa apresentação, imagina você no presencial, né? Você vai ter uma palestra, depois você convida as pessoas para subirem no palco e aí a gente fazer um bate-papo, tá? Uma coisa importante, fiquem à vontade para participar, né? Então, levanta a mão, abre o microfone, fiquem à vontade para vocês participarem. É muito importante e esse painel aqui foi construído para ter a participação. Então, a gente tem um monte de dúvida do que é fatores humanos dentro da nossa indústria. A gente tem um monte de distorção do tema. Então, é importante que você fale, cara, isso não desceu, isso não está claro, como é que eu materializo, né? Então, traga sim a sua vontade aqui, a sua dúvida, né, para que a gente possa aqui juntos construir alguma coisa que te ajude, tá? O nosso objetivo é esse. Tá? Então, de novo, fiquem à vontade para interagir com a gente. Nessa 1h30, né, que já não são 1h30, porque a gente já tem 15 minutos aqui iniciais, né, a gente vai bater um papo com os três profissionais e depois a gente também vai deixar um tempinho para que as pessoas possam também fazer algumas perguntas para o final. Mas, de novo, se tiver vontade, bota no chat uma dúvida, se tiver vontade de ligar o microfone, né, e falar para não perder o time ali, fiquem à vontade, tá? Se sintam em casa. Aqui não tem uma auditoria, ninguém está fiscalizando vocês, aqui vocês estão porque vocês querem, porque vocês têm vontade, então aproveite o momento, né? Não é nada que é obrigatório, a gente está aqui por realmente se interessar pelo tema, tá? E por último, alimenta o chat, cara. Quem vocês são, de onde vocês estão, qual empresa, qual é a posição que vocês trabalham, né? Já vai colocando aí no chat aí, para a gente poder conhecer também um pouco do público que está aqui, tá? Então coloca aí seu nome, qual a empresa que você está trabalhando hoje e qual é a sua posição na empresa, né? Se você está trabalhando em HSS, se você está trabalhando em operações, se você está trabalhando no RH, né? Coloca aí para a gente se conhecer um pouquinho, pode ser? Acho que já vai dando aqui uma energia de participação. Roger, eu vou colocar um compartilhamento aqui. Eu preparei só 363 slides, né? Mas é bem rapidinho aí que a gente vai passar por eles, tá? Deixa eu colocar aqui. Só confirma para mim que você está vendo aí a apresentação. Eu vou colocar em modo apresentação. Consegue ver? Beleza. Perfeito.
Ô, Roger, você é a única câmera que está aparecendo aqui para mim enquanto eu estou apresentando. Então, cara, seja meus olhos aí na sala. Se tiver alguma coisa no chat, se tiver alguém com a mão levantada. Bom, você fala, Tomás, tem um negócio aqui, pode me interromper, porque eu estou sempre te olhando e olhando para a apresentação, beleza? Me ajude aí. Perfeito. Aline, vou te pedir também para a gente dar uma reforçada junto ao chat, né? Caso tenha alguma coisa interessante, a gente compartilha com o Tomás. Show de bola. E vai estimulando a turma aí pelo chat aí para o pessoal começar a se identificar, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre fatores humanos, a gente vai entender um pouquinho dos fundamentos e vai entender um pouquinho de onde isso vem, né? Entender como que fatores humanos de fato pode nos ajudar dentro das organizações complexas a qual a gente trabalha, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. A nossa ideia principal, central aqui, é que vocês saiam daqui sabendo o que é fatores humanos, que vocês saiam daqui sabendo o que não é fatores humanos e que vocês saiam daqui também dividindo algumas dificuldades, algumas experiências do que a gente está tentando fazer, do que a gente está provocando, do que a gente está trazendo com essa abordagem de fatores humanos para a nossa indústria, tá? Então, esses 3 pontos é muito importante. O que é fatores humanos? A gente sai aqui de uma forma clara do que é fatores humanos, do que não é fatores humanos e quais são os desafios e as dificuldades que a gente tem quando a gente fala desse assunto, tá? Eu, particularmente, fiz uma própria apresentação aqui, porque, como eu ia moderar, tem muita gente aqui que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, então vou me apresentar aqui para vocês. Né? Eu tenho 41 anos de idade, sou da cidade de Volta Redonda, que é no interior do Rio de Janeiro, mas eu já estou aqui em Macaé, na indústria de óleo e gás, desde 2005, né? Então já tem um pouquinho mais de 20 anos que eu atuo aqui na indústria, tá? Sou casado com a Bárbara, ela também é uma engenheira de segurança, também da indústria, também trabalhando aqui com a gente, e pai dessas 2 crianças maravilhosas, é o João Pedro de 7 aninhos e a Maria Clara de 4 aninhos, tá? Eu sou professor no curso de Fatores Humanos do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, também do IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, e eu escrevo todo mês numa coluna de uma revista chamada Educação SST. Né? Então tem uma coluna onde eu escrevo sobre fatores humanos, já tem 2 anos, então tem muito material bacana escrito lá. Tá? Eu acho muito interessante, porque tem gente que não consegue ler um livro inteiro, né? Fica cansativo, não consegue se aprender. Então, a revista ela acaba sendo uma pílula de aprendizagem, de conhecimento que pode ajudar vocês, tá? Sou engenheiro de segurança, consultor e facilitador de aprendizagem dentro da abordagem de fatores humanos e sou fundador da Intex. A Intex é uma empresa dedicada à aprendizagem de fatores humanos, dedicada à consultoria nesse assunto. Então, se hoje você quer fazer alguma aprendizagem com o seu time de liderança, com o time de HSE, com a operação, se você quer entender como o seu sistema de gestão está apoiando essa jornada de fatores humanos, enfim, a gente tem uma infinidade de soluções e de propostas que a gente pode trabalhar junto com vocês, tá? Então, momento merchan já foi. E a gente agora, né, lançou em maio, dia 7 de maio, a gente lançou um livro brasileiro, né, que chama Ecossistema de Fatores Humanos. Então, a gente reuniu essa galera que está aqui na tela, né? Muitos deles vocês já devem conhecer, né? A gente tem o Josué Maia, que é aqui da indústria de óleo e gás, da Petrobras, o Vitor Nazaré também, o Caio Pimenta também. A gente tem o professor Éder, que é da PUC, do Rio Grande do Sul, né? O Alexandre Glitz, famoso pela segurança de processo, então também está aqui no livro com a gente. A Carmen Migueles, da FGV, a Juliana Blake, que é da área de aprendizagem, né? Uma psicóloga. Então, a gente juntou toda essa turma aqui e a gente resolveu escrever o que é fatores humanos dentro dessa proposta de ecossistema. Tem várias abordagens que vira e mexe, vocês devem se deparar com elas, né? Tem segurança psicológica, tem o HOP, tem ergonomia da atividade, tem segurança de processo, tem gente que fala de cultura, tem gente que fala de cultura justa, racionalidade local. Cara, o que é esse monte de coisa? Né? E como que isso tem alinhamento com a abordagem de fatores humanos? Então, foi a nossa ideia de trazer isso dentro do livro como um ecossistema. Então, eu tive a oportunidade de organizar e escrever o livro junto com o Josué Maia, e os capítulos foram todos escritos por essas pessoas que estão aí na tela, tá? Infelizmente, a gente não está no presencial, porque quando está no presencial, eu também levo o livro para poder sortear. Não sei, Roger, se a gente depois também tem como fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu posso sortear uns 2 livros aí, depois a gente vai ter que só ver o como chegar nas pessoas, tá? Mas seria uma boa. Temos sim. Show. Se o livro já estiver disponível, tem como a gente aqui ver a sistemática, né, online, sorteio online,
a gente A pode gente usa a lista agilizar de isso. presença. Isso, a Legal. lista de presença. Então, aí, é mais um motivo, Tomás, para assinarem. Por quê? Assinar a lista de O presença. sorteio só vai poder acontecer de maneira coerente, vai ser o seguinte, extraindo da lista de presença o número de presentes, né? Aham. E aí podemos fazer o sorteio. Legal. Então tá bom. Eu tenho uma caixa de livro aqui do meu lado e eu vou estar no Rio de Janeiro agora em julho. Tem um evento também da Bridge em agosto, né? Então, se for a pessoa de Macaé, muito fácil. Eu encontro e entrego o livro. Se for do Rio de Janeiro, talvez a gente marca lá no dia 6 de agosto, no encontro da Bridge, e a gente faz a entrega. Bom, beleza. Saímos agora do Merchan e a gente vai entrar de fato no tema que a gente se propôs. Eu queria que a gente começasse aqui, gente, neste primeiro momento, com uma virada de chave, com um mindset que é importante dentro da abordagem de fatores humanos. Tá? Por muito tempo, a gente começou a entender as pessoas como um problema da segurança. Né? Então, o meu procedimento é perfeito, eu dou todos os equipamentos, eu dou todo o EPI, eu faço tudo. O problema são as pessoas, né? Então a gente começa até a falar que segurança, né, é uma luta diária contra a natureza humana, né? Então a gente ficou por muito tempo com este pensamento, então é muito difícil a gente perceber que hoje, na verdade, o que acontece hoje lá na nossa operação são as pessoas criando segurança. Hoje a gente tem pessoas descumprindo o procedimento no nosso trabalho. Hoje a gente tem pessoas com dificuldade dos equipamentos, dos recursos que a gente fornece. Hoje a gente tem pessoas pressionadas pelo tempo, pelo cliente. Hoje a gente tem pessoas com treinamento insuficiente. Hoje a gente tem essas pessoas trabalhando, gerando o sucesso da nossa organização. Então, essa mudança de lente é fundamental para o olhar de fatores humanos. A gente perceber as pessoas não como um problema, mas as pessoas que dão segurança para o nosso sistema. Então, eu queria que a gente começasse com esse pensamento. Eu sei que não é fácil. Como eu disse, a gente está há muito tempo acreditando que as pessoas são um problema para a gente controlar. Eu tive agora numa empresa de tecnologia gigante e caminhando pela fábrica, eu via que ali tinha muita ponte rolante, muita movimentação de carga, painéis energizados, trabalho em altura, uma série de riscos, né? Uma série de energias ali que podem produzir acidentes, podem produzir efeitos que a gente não gostaria que acontecesse. E conversando com um supervisor da planta, eu fiz uma pergunta simples, né? Qual que você acha que é o seu principal risco aqui dentro da sua operação? É óbvio, gente, que eu esperava uma resposta, movimentação de carga, cara. Aqui a gente tem muita carga, muita gente passando, ou o trabalho em altura, a gente tem atividades em altura aqui, que a gente não tem todos os controles. Eu imaginava que ele ia olhar para a atividade, mas não. Né? O que ele me respondeu? O nosso maior risco são as pessoas. Né? Então, a visão de que as pessoas são um problema e que a gente precisa o tempo todo controlá-las é parte da nossa realidade. Então, eu queria que neste momento a gente olhasse para essa discussão como as pessoas que criam segurança diante de um sistema que muitas das vezes é muito corrompido, né? Um sistema que não é suficiente, né? Os recursos não são suficientes, o trabalho exige da gente mais do que o sistema está desenhado para poder te entregar, né? Essa discussão, essa conversa, ela se alinha muito com os papos que alguns gurus da gestão também estão tendo. Isso é extremamente importante vocês saberem. Quando a gente fala de fatores humanos, com um CEO, com um diretor, o cara encaixa, porque é isso que eles estão discutindo em negócio também. Né? Então, eu fiz uma conversa com o Salib Neto e com o Sandro Magaldi, que são dois gurus dentro da gestão, escreveram vários livros, né? Tem alguns aqui na tela, e você vai ver, o que eles estão trazendo no livro é exatamente o que a gente está discutindo na abordagem de fatores humanos. Gestão em tempo de incerteza. Como é que a gente faz uma gestão em tempo de incerteza? A gente não sabe tudo. A gente não tem certeza. É só cumprir o procedimento que o trabalho sai perfeito. Não, não existe. A gente tem incerteza. Como é que tira a incerteza? Como é que faz uma gestão em tempos de incerteza? Tá lá, os caras estão também discutindo sobre isso. Né? A arte de fazer perguntas transformadoras. A gente fala, é muito mais sobre as perguntas que a gente faz do que as respostas que a gente tem. Então tá lá os caras também discutindo perguntas. Então, eu fiz uma conversa com eles para ver se tem um alinhamento sobre o que a gente está conversando com o movimento que a indústria, o movimento que a tecnologia, o movimento que a forma como a sociedade vem se desenvolvendo para entregar o bem para nós mesmos, né? Ela também está alinhada, tá?
E foi uma conversa muito boa, porque ela realmente reconhece do mundo exponencial que a gente vive, concorrência desconhecida, tempos de incerteza, todo esse processo faz parte também do que uma gestão de negócio funciona. Então, hoje, se você quer conversar de fatores humanos com o seu líder, né, com o diretor, com o CEO, que a gente precisa beber de fontes, né, também de gestão de negócio para a gente entender como que a gente fala a linguagem do negócio. Então, quando a gente fala de fatores humanos, parece novo, né? Nossa, a gente está falando desse tema tem uns 2, 3 anos, é a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, né? E o que tem de novo? Na verdade, tem um novo momento da nossa história, né? Então, a gente vive um novo momento. Quando a gente fala de uma nova segurança, de uma nova forma de ver a segurança, a gente está alinhado com o que também outras áreas já perceberam, né? Então, você tem ali o pessoal falando sobre o novo código da cultura. Então, existe uma nova forma de pensar a cultura, existe uma nova gestão. Até o cara do marketing, o João Branco, que era lá do McDonald's, né? Existe um novo marketing. Né? Antigamente, meu pai chegava da Cipate com um cinzeiro em casa. Hoje não faz sentido algum. Então, existe uma nova forma da gente fazer marketing. Existe uma nova economia, como o Diego Barreto, do iFood, trouxe nesse livro. Então, não dá para a gente falar de segurança sem a gente acompanhar esse novo momento da indústria, da sociedade, né? E do que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, existe também uma nova forma de ver a segurança. Esse é um livro também legal que discute um pouco sobre essas novas abordagens de segurança, né? Escrito lá pelo Paulo Gilval e o Hugo. Tá? Então, existe este momento. E esse momento ele está alinhado com essa evolução industrial. Quando entra equipamento, quando entra mecânica no trabalho, quando começa a entrar eletricidade, a combustão, depois começa a automação, robótica, aí começa a internet das coisas. Então, essa evolução tecnológica vai mudando a forma como a gente faz as coisas, vai mudando a forma como a gente se relaciona dentro da indústria, dentro do trabalho, como é que a gente entrega os nossos resultados. Então, esse é um movimento natural, né, que a gente precisa acompanhar. A gente não pode estar olhando para a segurança da época da indústria de 1.0. Né? A gente não pode, por exemplo, estar discutindo estudos de 1931, por exemplo, né? Que segurança é aquela pirâmide de Bird e a gente ficar preso a algumas teorias que nem nunca foram faladas, né? Por Enche, né? Mas elas foram sendo desdobradas na nossa indústria de uma forma muito ruim. Né? Então, não dá para a gente ficar preso a ideias antigas, né, com essa evolução acontecendo. Então, a gente precisa também evoluir o nosso pensamento. Essa evolução também é reconhecida pela forma de que o mundo como é que está o mundo nos dias de hoje, né? Então, provavelmente, vocês já ouviram falar do mundo VUCA, mundo BANI, né? E isso vai trazendo um pouco dessa realidade do mundo que a gente vive hoje. Né? Então, o mundo VUCA traz a realidade, que a gente vive no mundo volátil, incerto, complexo. Vocês vão ouvir falar muito dessa palavrinha. Um mundo complexo e ambíguo. Né? Depois vem o mundo BANI, pós-pandemia, e traz outras novas formas da gente olhar o mundo. Né? Um mundo frágil, ansioso, não linear. Vocês também vão ouvir falar muito disso em fatores humanos e incompreensível. Né? Então, essa ideia de um mundo complexo, um mundo não linear, já começa a discutir e trazer para a gente um olhar de um mundo mais conectado, mais relacionado. Né? Então, as coisas elas não são, elas emergem, elas acontecem. Então, a gente começa a olhar alguns movimentos diferentes de como a gente via o mundo antes do VUCA, o mundo antes do BANI. Né? E esse mundo, ele traz essa palavrinha também que vocês vão ouvir falar bastante, que é sistema. Né? O que é sistema? Então, a gente vai por várias vezes ouvir falar que a gente fala que fatores humanos é uma abordagem sistêmica, né? É da gente olhar o trabalho de forma sistêmica. Mas o que é sistema? Né? Sistema, na verdade, é um conjunto de elementos interconectados que vão se organizar para alcançar um objetivo. Então, quando a gente fala do trabalho em si, né, a gente está dizendo que neste trabalho tem um sistema construído e que tem um conjunto de elementos interconectados para alcançar aquele trabalho. Então, a gente não consegue mais olhar para o trabalho só pelo indivíduo, que é um elemento do sistema. Perceba, as pessoas são elementos dentro do sistema.
às vezes a gente também vê uma coisa assim, a gente não pode agora olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para o sistema, como se pessoas estivessem fora do sistema. As pessoas estão dentro do sistema, ela é um elemento que está interconectado com tecnologia, com procedimento, com treinamento, com meta, com relacionamento. Então, este sistema é o que faz a gente olhar o produto final, né? Então, a gente começa a olhar o trabalho como um produto dessa relação do sistema. Com o tempo, a gente vai percebendo que esse sistema, além de ter toda essa relação, ele é complexo. O que traz a complexidade para o sistema? Quanto mais elementos a gente coloca no sistema, e veja, lembra que a tecnologia ela vai aumentando, né? Quanto mais tecnologia a gente coloca, quanto mais elemento a gente coloca dentro do sistema, mais complexo ele fica. Isso não quer dizer que a tecnologia é ruim. A tecnologia ela é importante, ela faz coisas que a gente nunca imaginou fazer, traz benefícios que a gente nunca imaginou ter, mas ela traz complexidade, porque ela aumenta o número de interações que eu tenho dentro do sistema. Então, toda vez que a gente coloca mais tecnologia dentro do trabalho, e é assim que a gente faz, né, a gente está aumentando a complexidade desse sistema. Quanto mais gente, quanto mais tecnologia, quanto mais procedimento, quanto mais regra, quanto mais normas, a gente está trazendo maior complexidade para o sistema. Porque o sistema é complexo, ele vive, se alimenta de um grande número de elementos que conseguem interagir entre si. Tá? Então, a ideia de sistema e sistema complexo é extremamente importante na abordagem de fatores humanos. Se a gente não compreende o trabalho como fruto de um sistema, como um fruto de um sistema complexo, se a gente não começa a falar sobre visão sistêmica, a gente continua com visão linear, falando de fatores humanos. Então, falar de fatores humanos no sentido de o procedimento de trabalho, o treinamento, né? Falar de fatores humanos pelo aspecto de um elemento do sistema, a gente não está falando de fatores humanos. Fatores humanos está obrigatoriamente falando dessa relação que a gente tem para que o trabalho aconteça. Tá? Então, o que é isso? Como é que isso materializa? Está aqui uma visão sistêmica do trabalho. Quando eu olho um profissional fazendo a sua atividade, eu olho múltiplos fatores ambientais, múltiplos fatores organizacionais, individuais, tecnológicos, múltiplas áreas. Eu consigo ver neste trabalho não só o fruto do comportamento individual daquela pessoa, mas todo isso influenciando para esse comportamento que eu estou vendo. Veja, isso é extremamente importante, porque agora, neste momento, quando eu vou fazer, por exemplo, uma auditoria comportamental, para de fazer sentido olhar somente o comportamento do indivíduo, sem entender quais fatores influenciam aquele comportamento que eu estou observando. Quando eu faço uma análise de acidente, não é que eu sou bonzinho, não posso culpar as pessoas. Não, mas para de fazer sentido eu acreditar que o acidente é fruto de um único indivíduo. E eu passo a olhar todo o sistema que alimenta essa decisão humana, né? Então, a ideia de acontecer um acidente, vamos procurar quem é o culpado, né? Quem que tomou a decisão? Isso para de fazer sentido. A gente começa a olhar para como a gente desenha o trabalho, como a gente organiza o trabalho. Então, fatores humanos é uma abordagem que não está focada em entender as pessoas, mas entender o sistema que as pessoas estão lá dentro, que ele está desenhado, produzindo o seu efeito. A segurança agora, gente, passa a ser não eu tenho segurança ou não tenho segurança. Segurança é uma propriedade do sistema. Ela emerge das relações que a gente coloca dentro desse sistema. Então, isso é fundamental, gente. Se a gente quer falar de fatores humanos, a gente vai precisar falar de sistema complexo, a gente vai precisar ampliar a nossa visão para o trabalho, como é que a gente enxerga o trabalho, como é que a gente enxerga as relações, né? Então a gente vai precisar passar por isso. Senão a gente vai falar de fatores humanos colocando caixinhas, né? Então é muito comum, por exemplo, agora eu faço uma análise de acidente, Tomás, com abordagem de fatores humanos. Poxa, que legal! Como que você faz? Eu faço a mesma coisa, mas no final eu boto se é um problema tecnológico, individual, organizacional ou ambiental. Cara, a gente não está fazendo uma análise de acidente com abordagem de fatores humanos. A gente só está entregando depois o produto numa caixinha achando que está fazendo isso, né? Então, Oi, fala, Roger. O que eu gostaria de aproveitar, então, só para não perder o time, uma pergunta aí em cima desse item, né? Surgiu aqui uma pergunta que acho que é bem
significativa pelo momento que você está explanando. Na sua percepção, o que tem levado muitas organizações a tratar fatores humanos de forma fragmentada? Essa é a pergunta aí para pegar a deixa. Boa, exatamente o que a gente está falando até agora. A gente quer falar de fatores humanos sem entender essa mudança de visão. Então o pessoal fica nessa, mudando, nova visão, que não sei o quê, isso é teoria, muita teoria. Não, é que se você não entender essa parte, você não consegue produzir o efeito da visão sistêmica. Você continua com a visão linear, trabalhando fragmentado, né? Porque não percebe toda a relação que você tem. Então, é fundamental, Roger, que a gente compreenda essa relação sistêmica que a gente tem para produzir os efeitos. O comportamento, ele não é um comportamento, igual a gente fala às vezes, né? Esse acidente aconteceu porque aquela pessoa não tem cultura de segurança. Como assim? Assim, não é uma coisa mais individual. Agora a gente precisa enxergar esse grande sistema interagindo, né? Então, enquanto a gente pular essa parte que eu estou falando até agora e ir direto para o que é fatores humanos, a gente trabalha fragmentado. A gente vai precisar entender. Quando a gente faz as oficinas nas empresas, é muito interessante, porque os diretores compreendem isso de uma forma muito rápida, muito fácil, né? Porque eles começam a ver que tudo está interligado. Se o meu comprador ele não está entendendo o que ele compra, o prazo que chega, onde que vai chegar, como é que ele inspeciona, se ele não entende isso, o fruto, o final, o resultado é na ponta do trabalhador. E a gente continua olhando só para a ponta. Se o diretor não consegue entender que uma decisão de adiar uma manutenção, reduzir o custo, o budget que está destinado para contratar o profissional especialista, para contratar o pessoal que não tem o preparo, vai refletir no trabalho. Então, essa visão é necessária para que a gente possa sair do fragmentado e olhar a coisa mais conectada. Tá? Então, a resposta é até aqui onde que a gente falou. Se a gente não percebe essa mudança de visão linear para visão sistêmica, né? Se a gente não sai dessa ideia de individualizar para a gente começar a olhar as coisas se relacionando, a gente fica preso ainda dentro de uma visão tradicional. Foi? Perfeito. Beleza? Então é hora da gente abrir essa caixa, né? A gente faz uma gestão de segurança muito ali, achando que tudo é do A para o B, né? Eu lembro de uma reunião de abertura de contrato e entra um CEO e ele fala assim: não, fica tranquilo, cliente. Aqui eu tenho procedimento para todos os meus trabalhos. É só a galera cumprir o procedimento que a gente não vai ter acidente. Né? Eu fiquei pensando assim, cara, aviso ele agora, na abertura do contrato, ou deixa ele ver com os próprios olhos. Né? Então, assim, não é assim, não é? Agora eu tenho procedimento, agora eu tenho treinamento. Não, o trabalho, ele tem uma realidade complexa, ele tem uma realidade ambígua, que a gente já falou ali atrás. Então, se a gente não abrir essa porta, essa é uma imagem muito usada pelo professor Josué, pelo professor José Carlos Bruno, né? Mas se a gente não abrir essa porta de forma responsável para que a gente possa compreender o trabalho, a gente fica imaginando o trabalho dentro da gestão. Essa foto aqui me representa algumas práticas que a gente faz muito, né? Então, por exemplo, o procedimento de trabalho é discutido pela gestão e entregue para os trabalhadores executarem, né? O quanto eles participam, porque a realidade está lá fora, né? A realidade está no especialista de campo. As grandes decisões são tomadas ali sem consultar quem faz o trabalho. Então, isso aqui é muito emblemático. E se a gente não sai desse olhar dentro da sala da gestão, para a gente entender o trabalho, como ele funciona, a gente vai fragmentando, como foi a pergunta aí do chat. Bom, para a gente chamar os convidados, eu vou fazer só agora a definição de fatores humanos, porque até então eu estava mostrando para vocês assim, por que a gente fala sobre isso, né? Por que é importante a gente entender fatores humanos como uma visão sistêmica, tá? E não como uma nova busca aos culpados, né? Quem que tomou a decisão errada, quem que perdeu o foco, qual falta de atenção. Então a gente saiu um pouco disso para a gente navegar mesmo na complexidade. Se puder interromper um microfone aí, Roger. Por favor. Deixa eu ver aqui quem que está com... Pessoal, só puder manter aí o microfone fechado, te agradeço. Foi. Bom, então, o histórico de fatores humanos ele é extenso, eu não vou trazer aqui isso para vocês, acho que é irrelevante para este momento, né? Mas só para vocês entenderem, a aviação ela é vanguarda, né? Ela está há muito tempo trabalhando esse assunto, né? Então é por isso que hoje é o transporte não mais seguro, porque a gente ainda tem
Como é que esqueci o nome do trem-bala lá do Japão? Esqueci o nome dele, mas ele é o mais seguro, né? Não a aviação, mas a aviação é um transporte altamente seguro e que já está com essa abordagem de fatores humanos há muito tempo, né? Então eles percebem isso lá após a Primeira Guerra Mundial, e eles começam a mudar a forma como eles selecionavam os aviadores, preparavam os aviadores, como é que eles preparavam os equipamentos, a tecnologia, a redundância. Então, fatores humanos têm uma grande caminhada ali na indústria da aviação. Então, é muito comum, provavelmente você vai estar lidando com o seu cliente aqui na nossa indústria, pegando o que está lá na aviação e tentando trazer para cá, para a nossa discussão de óleo e gás, né? Porque ela é vanguarda no tempo. Tá? Se a gente buscar definições, tem várias definições. Essa é a que eu mais gosto, tá? Que está lá na IOGP 621. Se vocês não conhecem a IOGP, é uma organização que publica muito material, pesquisa, estudo, apoia a nossa indústria de uma forma mundial. Né? Então tem muita coisa legal lá dentro. Você entra no site lá da IOGP, é material gratuito, você baixa gratuitamente. Né? Então esse reporte é o 621 e fala como é que a gente analisa acidente dentro da abordagem de fatores humanos. Tá? E lá vai ter essa definição, que fatores humanos são simplesmente aquelas coisas que podem influenciar o que as pessoas fazem. Para quem já viu o Tomás falando, já viu muitas vezes tudo que eu falei até aqui. E para quem está vendo pela primeira vez, o que isso aqui levou para a indústria, né? Essa forma da gente olhar que fatores humanos são aquilo que pode influenciar o que as pessoas fazem, influenciar a decisão das pessoas, levou a nossa indústria a acreditar que fatores humanos estava falando de decisões individuais, da experiência individual. Se a pessoa está motivada, se ela não está, se ela tem foco na tarefa, se ela não tem, se ela tem atenção. Então, ficamos presos nos fatores individuais. Né? Então, é comum a gente ainda ver discussões de fatores humanos, por exemplo, tentando olhar a decisão do indivíduo como uma decisão única, exclusiva do indivíduo. Né? Esquece tudo que influencia e olha se ele fez uma boa decisão ou uma má decisão. Essa é uma visão muito simplista, né? E não é a visão de fatores humanos. A visão de fatores humanos, esse é um artigo que eu escrevi com o Vitor Nazaré, que também é um estudioso e pesquisador no tema, né? A gente sai dessa visão exclusivamente individual. Veja bem, o individual ainda está aqui. A gente não sai do fator individual, mas ela é muito mais ampla do que os fatores individuais. Então a gente começa a olhar também os fatores tecnológicos, como a tecnologia influencia o trabalho, como é que a tecnologia influencia o resultado, né? Como que fatores organizacionais, procedimento, hierarquia, relação de confiança, metas, como isso influencia as tomadas de decisão e como os fatores ambientais também influenciam. E não só esses fatores internos, né, de uma organização, e vocês vão ver muito na literatura preso aqui aos 4 fatores, por isso que eu digo, né, que a gente precisa sair um pouquinho dessas caixinhas, né? Mas a gente também tem fatores externos que influenciam decisões. A gente tem, por exemplo, política, compliance, economia, a própria sociedade, o nível de educação da sociedade, cultura da sociedade, daquele país, daquele estado, daquela cidade. Tudo isso está influenciando o desempenho. Então, fatores humanos, gente, são todas as influências que a gente tem no desempenho humano e organizacional. A gente precisa começar a olhar para esses fatores ao invés de ficar preso ao indivíduo. É essa a grande mudança que tem no olhar da segurança, onde a gente sai de um olhar onde a gente olha para uma das coisas, numa caixinha, e a gente começa a olhar tudo isso conectado. Por isso que aqui está numa teia. Tudo influencia em tudo. Né? Por isso que tem os símbolos de infinito, porque tem coisas que a gente ainda nem sabe. Então não para por aqui. Fatores humanos não é um colocar das coisas nas caixinhas. A gente está muito acostumado nisso, né? Botar tudo dentro de caixinha, né? E não, fatores humanos não é colocar as coisas dentro de caixinha, mas perceber a influência desses fatores na tomada de decisão do negócio e do ser humano que está ali dentro do sistema. Então, como é que a gente olha isso? Tem gente que às vezes fala assim, Tomás, mas como é que eu vou olhar? Daqui a pouco eu tenho que ir lá no Cabral, né, que descobriu o Brasil, né? Cara, onde que eu paro? Eu sempre brinco, é igual eu falo com o João Pedro. Né? Na hora de fazer uma análise de acidente, de análise do trabalho, é importante a gente parar onde dá pé. Né?
Então, quando o João Pedro fala assim, papai, chegamos numa casa aqui, eu posso entrar na piscina? Até onde eu vou? Até onde dá pé, filho, porque senão você vai se afogar, né? Então, quando você está fazendo uma análise do trabalho, está fazendo uma análise de acidente, não vai adiantar, às vezes, você chegar num lugar que está muito fora do seu campo de atuação, né? Mas você precisa reconhecê-lo como influenciador da tomada de decisão. E você precisa trabalhar em todos os fatores que influenciam. Aqui, para de fazer um pouco de sentido a ideia de achar uma causa raiz para o acidente, para perceber que o acidente ele se origina em várias causas, em causas que contribuem para aquele acidente. Ele não tem uma causa raiz. Se você pegar e entrar no site da CIPAE, né, que é o pessoal lá da aviação, que eles falam de investigação de acidente aéreo, lá eles vão dizer, a gente não procura causa raiz, a gente procura os fatores que contribuíram para aquele acidente. Então, como que a gente está olhando os fatores influenciadores do desempenho do nosso negócio? Então, fatores humanos, gente, sai da visão individual. Decidiu bem, decidiu mal, decidiu certo, decidiu errado, estava com foco, não estava com foco. A gente sai desse olhar exclusivo para a gente ampliar a nossa visão sobre o trabalho. Como está a manutenção da minha planta influencia em como as pessoas fazem as coisas. Como os procedimentos são escritos, desdobrados, disponíveis, influencia como o resultado das coisas acontece. Se a minha área está com ruído sob controle, se está com calor descontrolado, influencia o resultado das pessoas. Imagina um operador numa praça de máquina com muito ruído, com muito calor, com cheiro horrível, fazendo a sua atividade, e um diretor numa sala com ar-condicionado, com frigobar, cafeteira, as decisões não são diferentes, né? Como que o ambiente pode influenciar uma tomada de decisão? Um procedimento ambíguo, com uma linguagem... Cara, quanto mais coisa a gente colocar nesse procedimento, mais a gente livra o nosso da reta numa auditoria. Mas o que isso reflete para quem precisa do procedimento para fazer o trabalho? Né? Então, todos esses fatores influenciam o desempenho humano e da organização. Bom, mas e agora, né? Agora, o que a gente... Depois eu vou voltar com esse slide aqui, que eu vou fazer umas indicações de livros e filmes para vocês, né? Mas agora é uma hora onde a gente vai chamar, na verdade, os especialistas que a gente convidou aqui, né? Que agora, quando a gente vê tudo isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha com isso? Quais são os grandes desafios que a gente tem, né? Então, agora é o momento da gente conversar um pouquinho mais, né? E aí eu convidei o Marcelo Cury. Marcelo Cury hoje atua numa grande organização aqui dentro da indústria, né? Ele possui uma posição mais sênior dentro da organização, de liderança, né? Mas já percorreu muito, tem muito trabalho de caminhada e hoje faz parte do grupo de trabalho que está estudando fatores humanos na nossa indústria lá pela Bespetro. Né? Então, o Marcelo Cury, além de atuar com o assunto dentro da sua organização, ele também atua ajudando a nossa indústria no tema. Tá? O Alisson, por sua vez, também está numa grande organização, né? Também tem uma experiência muito grande com o assunto, fez muito trabalho de campo, de segurança psicológica, de oficina de fatores humanos, de entender como isso se materializa no trabalho, né? Hoje está começando aí uma nova experiência, né? E também tem bastante quilometragem no assunto. Tá? E o Bonavita, que é lá da Ford Sea, né? Ele também trabalha bastante, ele hoje ocupa também um cargo de liderança dentro da Ford Sea, também trabalhando com o assunto, né? Muito mais ali pela ótica da NP ali, esqueci do nota técnica 10, né? Que está muito ligado à confiabilidade humana, né? Mas, como eu disse, né? Tá tudo dentro do ecossistema de fatores humanos, tá? Então, o Bonavita também tem uma experiência muito grande com o assunto, tá? Mas deixando claro que aqui são pessoas que estão se desafiando com o tema, são pessoas que estão experimentando, né? Novas abordagens, novas formas de ver o trabalho, né? E a gente sim coleta bons frutos, coleta caminho que a gente, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou. Então foi por isso que eu escolhi trazer aqui de um formato em painel. Né? Vamos falar com quem está fazendo, com quem tem dificuldade, né? E o que eles entendem de fatores humanos. Então, Marcelo, Alisson e Alexandre, sejam bem-vindos a esse painel. Eu vou deixar aí uns minutinhos para o Marcelo fazer uma apresentação melhor, né, do que eu fiz, o Alisson também, e depois o Alexandre. E aí eu vou passar aqui para fazer algumas perguntas para vocês. Pode conversar contigo, Marcelo.
Maravilha, obrigado, Tomás. Bom dia, pessoal. Bom, Tomás fez uma rápida apresentação aí, eu só vou complementar um pouco, só para dar o contexto aqui. Eu hoje trabalho na NOV, eu estou como gerente regional de SMS, né? E a gente atua muito no mercado de óleo e gás, com soluções, né, que estão voltadas para equipamentos das áreas de perfuração, subsídio, renovável, energia de uma maneira geral. Tá? Além disso, estou com o desafio aí de tocar o grupo de trabalho que a gente está desenvolvendo na Bespetro. Tem um propósito muito específico esse grupo de trabalho, que é exatamente a gente trazer referências, né? E o Tomás trouxe muitas referências aí para a gente poder ter do nosso dia a dia, né? Quando a gente quiser entender um pouco mais de fatores humanos e trabalhar isso no dia a dia. Mas o objetivo lá do grupo de trabalho é a gente construir um compêndio sobre fatores humanos, onde a gente vai ter um volume que vai falar de fundamentos, um volume que vai falar de ferramentas e um com cases práticos, né? Para a gente ter alguma aplicação também de fatores humanos dentro da nossa indústria de óleo e gás. Então, esse ano a gente espera que o volume 1, que trata dos fundamentos e traz também a perspectiva do ecossistema de fatores humanos, esteja liberado aí, pronto para que todo mundo possa consultar ele e usar como referência. Bom, dito isso, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá, nesse fórum das empresas de navegação. Muito bom poder participar dessa roda de conversa aqui com o Alisson e com o Alexandre. Agradecer de antemão o convite do Tomás para poder participar e também ao Roger e à Aline por fomentar esse espaço aqui, né, para a gente poder trocar e aprender juntos, tá? Essa nomenclatura do especialista não me encaixa muito bem nela. Eu gosto de dizer que eu sou um eterno curioso e eterno aprendiz, né? E a gente está aqui para trocar e para aprender um pouquinho. Tá? Tomás trouxe bastante coisa aí para a gente poder conversar, para a gente poder trocar. Então, eu vou passar aqui a palavra para os meus colegas para que eles possam se apresentar e aí a gente começa a falar um pouco das nossas experiências em relação a fatores humanos, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Alisson, tá contigo, meu Boa, amigo. obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer ao Roger e à Aline pela oportunidade. A gente tem mais de 100 pessoas conectadas aqui, pessoal. É muito importante para a gente reforçar isso aqui, né? A gente tem grande parte aqui das empresas de navegação. Esse fórum está tomando uma proporção muito boa, muito interessante. Então, parabéns a vocês que organizam. Ao Tomás, pela parceria, eu conheço a Intex antes dela ter o H de Intex em Tomás. Então, é a Intex do passado, lá do início, né? Tomás é um parceiro. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Minha formação é técnica e também de engenharia de segurança. Tenho mais de 15 anos aí de experiência em empresas de navegação. Assumi a posição na Oceânica há menos de um mês. Então, eu cheguei na Oceânica há 3 semanas exatamente. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre desafios, caminhos percorridos e etc. Tá? Então é um prazer, pessoal. E aí eu passo para o nosso amigo Bonavita aí. Isso aí. Obrigado, Ana. Poxa vida, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Tomás, Roger. Obrigado pela oportunidade de estar interagindo com essas empresas de navegação, né? Eu tive um bom histórico com essas empresas, ajudei no processo de criação do Grupo Eltran, lá no início de 2004, 2005. Não sou o único culpado, estou vendo que tem gente... Eu já ia falar que então você que é o culpado, né, mano? Brincadeira. O Marco do Plano tá escondidinho ali, mas eu acho que essa brincadeira, essa brincadeira, sabe que iria aparecer, né? Esse é o culpado aqui. Todo mundo pensou, mas ninguém falou, né? Mas eu tenho uma defesa, eu vou em defesa do Bonavita e até justificar, me permite aí uma colocação, Bonavita, e vou justificar a participação dele do convite, né? Quando eu não pensei dele, né, na conversa com o Tomás, exatamente por isso, né? Isso tem a ver, nós estamos aqui tratando desse assunto relevante, temos alguns colegas de longa data aqui no grupo, né? Então, assim, nasceu de longa data exatamente por isso, para a gente se ajudar, então, tem a ver realmente com a necessidade e do que partiu do cliente, e tem uma pergunta aqui nesse sentido, tá, Tomás? Na hora das perguntas, tem uma pergunta interessante nesse sentido. Bonavita, por favor, fica à vontade aí.
Então, obrigado realmente pela oportunidade. Eu estou como gerente de segurança de processos da Farsi nos últimos 7 anos. E a principal motivação de a gente ter iniciado a nossa jornada em fatores humanos foi, antes de mais nada, a oportunidade de alavancar o nosso desempenho, não é, de incidentes. A gente sentia que enxugava um pouco de gelo, não é um modelo de gestão um pouco serrote, onde os incidentes voltavam a acontecer através de uma mudança de abordagem, né? Entendendo o erro humano como um efeito, não é, de todo o sistema e não como a causa, entender melhor, na verdade, o que levaram aquele erro flotar, aquele erro acontecer. Particularmente, também temos a motivação da evolução desses requisitos legais, não é? E a expectativa das partes interessadas, não é? E eu vou talvez falar um pouquinho sobre isso. Tá joia. Obrigado. Bom, vamos lá então, vamos iniciar aí um bate-papo, a gente deixar ali uns 15 minutinhos no final para o pessoal. Então, eu vou pedir só para vocês ajudarem na construção do raciocínio, né, para que a gente possa fazer o máximo de interações por aqui, tá? Bom, eu queria começar com uma pergunta, já que a gente acabou de passar de uma apresentação do que é fatores humanos, mas eu queria começar uma pergunta: o que para vocês não é fatores humanos? Que é comumente vocês conseguem reconhecer quando alguém está falando, isso aqui é fatores humanos, e você assim, cara, isso daí não é fatores humanos. O que para vocês não é fatores humanos? Marcelo, pode começar contigo? Claro, com certeza, Tomás. O que para mim não é fatores humanos, e a gente tem uma armadilha aí, né? A gente tem uma pegadinha já com a nomenclatura fatores humanos, né? Porque quando a gente traz isso para conversar com qualquer pessoa que não tem ouvido falar do tema, imediatamente ele pensa no fator humano, pensa nas pessoas, pensa na pessoa, pensa no cara que está lá na ponta. E aí vai desencadeando um raciocínio completamente ao inverso do que a gente quer propor, o que a gente quer trazer, para onde a gente quer olhar. Porque vai desencadear uma coisa que o Bonavita até tocou, no erro, né? Vai acabar lá no erro humano. Então, essas já são uma das dificuldades, dos desafios que a gente tem quando começa a falar de fatores humanos. Então, fator individual faz parte do que a gente quer avaliar, mas fatores humanos não se resume a fator humano. Muito bom, Marcelo. Não é o plural de fator humano, né? A gente sempre fala isso, né? Muito bom. Excelente. Alisson, e para você, cara? O que não é fatores humanos? A gente eu tenho alguns exemplos, mas eu queria falar um pouquinho sobre culpa. A gente, quando começa a nossa jornada, o erro humano, ele já de cara aparece, né, como um tema a ser trabalhado. E aí, o que não são fatores humanos, na verdade, é a transferência da culpa, né? O que eu tenho percebido em alguns casos? As empresas têm uma jornada muito linda de fatores humanos organizacionais, mas retira a transferência de culpa do executante para o supervisor, né? Então, a gente precisa entender e avançar na questão do erro como uma organização, né? E então, para mim, o que não são fatores humanos é a transferência da responsabilização de um executante para o supervisor, por exemplo, Tomás. Muito bom. Alisson, isso é muito comum, né, cara? Eu sempre dou um exemplo de um acidente que a gente estava discutindo, né? E aí o cara tinha caído num piso com óleo e alguém pegou e falou assim, cara, o cara não podia ter passado ali, o problema do cara. Aí alguém levanta a mão e fala assim, não, peraí, a gente está numa jornada de fatores humanos, a gente não pode culpar o cara que caiu. A gente tem que saber quem que deixou aquele óleo lá. Falei, não, pô, cara, vocês não estão entendendo nada, a gente não está transferindo a culpa de lugar, né? Então, muito bom que você trouxe. Isso é muito comum, a gente vê muito. Bonavita, o que para você não é fatores humanos, meu amigo? Qualquer questão individualizada, o procedimento, não é o comportamento, não é fatores humanos, não é? Então, o modelo tem que ser de fato pensado de forma sistêmica, não é? O erro humano não é a ameaça do seu risco, não é? O erro humano não é a causa do seu risco, não é?
a ameaça, a causa, não é? É o desvio, de fato, não é? Mas não é, o erro. O erro é consequência de todo esse sistema. Muito bom. E aí você traz um ponto interessante também, né? Porque não é um olhar individual para nenhum elemento do sistema, não só para o indivíduo, né? Então, achar que fatores humanos é só o procedimento, é só a regra, é só a meta, é só a pressão. Qualquer olhar individualizado, que foi até uma pergunta, né? Que legal que o Roger já trouxe aí no meio ali da apresentação, né? Esse olhar individualizado, né? Quem que decidiu errado? Quem que... Isso não é uma abordagem de fatores humanos. Né? Então, quando você olha todo o seu acidente lá que teve, e no final você concluiu que o problema é o procedimento, você está, de novo, olhando de forma individualizada para um elemento daquele sistema. Né? Então, de fato, não é um olhar individualizado para os elementos do sistema. Ótimo. E aí, agora eu queria que vocês contassem um pouquinho assim dos principais desafios. Né? Quando vocês começaram a falar isso com a liderança, quando vocês começaram a falar isso com o seu corpo de HSE, né? Que eu vejo dois grandes desafios para a gente que está levando a mensagem de fatores humanos, que é a liderança e o nosso próprio time. Né? O nosso próprio time de HSE. Né? Não está todo mundo nessa mesma página, a gente tem assim, um monte de coisa para a gente quebrar ali dentro, paradigmas muito enraizados. Né? Então, quais são os grandes desafios que vocês têm encontrado quando começam a jornada, né? E quando vocês começam a discussão dentro da organização? Eu trouxe liderança HSE, mas eu queria ouvir os desafios de vocês. Pode começar por ti, Alisson. Boa, boa. Eu vou começar pela equipe e depois eu vou para a liderança, né? E aí, pegando um pouco da sua apresentação, uma das coisas que a gente aprende na nossa jornada, de que segurança emerge das relações, né? E quando a gente tem essa afirmação, isso põe em xeque muita coisa de que nós, profissionais de SMS, vimos construindo, achando que a gente era a pessoa que garantia segurança operacional, né? Que garantia segurança da ponta. Então, a gente construiu um belo procedimento numa sala de ar-condicionado e achava que isso servia para a ponta, para a operação. Então, quando a gente começa a entender que a gente nada mais é do que um facilitador para que o trabalho real aconteça, isso desconstrói muita coisa que a gente vem aprendendo ao longo desses anos. Né? Então, como SMS, uma das coisas que eu trago para cá, além de outras, né? A gente tem muito viés retrospectivo, cara. Então, quando você tem um evento indesejável, a gente acha que é mestre de obra pronta que já sabia das coisas, né? Então, mais para o lado sobre a responsabilidade do SMS como parte da organização, eu vejo que um grande desafio é a gente entender que a segurança ela acontece no trabalho real e que se a gente não for lá, a gente não consegue aprender com esse trabalho real, né? E aí, quando eu digo isso, eu digo de procedimento, de processo, eu digo de conversas, enfim. Então, é entender que o trabalho real ele é a grande chance de a gente evoluir como segurança, como área de segurança. Esse é um desafio. E para a liderança, vai muito no viés de culpabilização, né? E aí eu falo muito de comitê de conduta, comitê de ética, comitê de compliance, né? Que eram os locais onde a gente trazia para dentro desses comitês e grande parte das empresas aqui isso ainda existe, e a gente precisa trabalhar para que a gente comece a pensar de uma forma diferente. Mas para a liderança, esses eram os locais que a gente trazia os atos inseguros, né? As pessoas que cometiam as falhas. E ali a gente julgava o ato propriamente dito, sem de fato, ao menos, entender o contexto, né? E aí, pegando esse gancho, em uma das experiências, a gente começou a estudar o mercado e a gente viu que depois de um acidente muito grande que teve na França, criou-se um Instituto de Segurança Operacional e eles fizeram uma grande sacada sobre esses comitês onde jogam-se as pessoas que cometem atos inseguros. Eles pegaram o termo violação, e olha que legal, né, essa experiência. Eles pegaram o termo violação, que geralmente é o caso mais grave, quando alguém comete um ato. Eles começaram a abrir possibilidades de violação. Então, o cara violou para o interesse da empresa, o cara violou pelo interesse do chefe dele, o cara violou porque ele não tinha tempo. Quando você abre o leque de possibilidades de uma violação, você começa a entender que, às vezes, a organização é a maior culpada pela violação do colaborador, né?
Então, eu acho que para a liderança é muito nessa questão do erro, culpabilização. E do SMS é de entender que a gente vai conseguir evoluir como segurança indo a campo e aprendendo com o trabalho real. É isso. Muito bom, Alisson. Obrigado. Bonavita, contigo. O nosso desafio inicial era, na verdade, conhecer realmente o tema, não é? E a gente teve uma motivação muito forte por conta do estabelecimento de um novo diploma legal, aliás, um diploma legal até que já existia desde 2007, mas ele foi remodelado através de um novo diploma que a princípio se predispunha simplesmente esclarecer aquilo que foi escrito em 2007, não é? E a gente viu que conhecia muito pouco o tema. Uma primeira solução inicial foi quando a gente foi até o IBP e fizemos um primeiro treinamento sobre fatores humanos e quebramos o paradigma de um grupo seleto, um grupo que estava com um objetivo, na verdade, de implementar aquela nova filosofia, aquele novo modelo, aquela nova expectativa das partes interessadas, na organização. E a partir desse primeiro momento, não é, o fato de você dispor de um diploma legal, não é, e que já valia desde 2007, né, foi assim que veio para a gente, por um lado, precipitou um monte de decisões, o que não é tão bom assim, porque muitas vezes você tem que fazer correndo, não é? As sanções da agência são muito rigorosas, interditam as unidades, as multas começam de 1,5 milhão, etc., né? Então tinha que correr. Mas, por outro lado, eu diria que foi uma política muito bem conduzida pela agência, né? Porque ela nos deu uma série de orientações, de guias, de boas práticas, não é? E o IBP foi fundamental para a gente, através do Josué Maia, foi o que ministrou, deixou a gente com dor de cabeça algumas semanas, né? Mas foi super válido e a gente decidiu iniciar pela uma formação da alta liderança, da direção. E começamos com um treinamento muito pesado na alta direção. E a partir daí, um diagnóstico baseado nos melhores referenciais e a estruturação de um programa, né? Mas de um programa. Hoje o nosso programa ele foi desenvolvido de forma integrada, com 11 temas básicos, não é? Trabalhando com trabalho, aprendendo com trabalho normal, investigação de incidentes, a própria identificação e avaliação de riscos, não é? A engenharia de fatores humanos, treinamentos, saúde, ou seja, não é? Um assunto que começou a ser desenvolvido de forma transversal e, ao mesmo tempo, integrada na organização. Agora, naturalmente, tivemos uma série de dificuldades, não é? Porque tem toda uma curva de aprendizado, não é? Não tínhamos consultorias ainda preparadas para nos assessorar num assunto, né? Muitas vezes aparecia consultorias tratando de uma forma bastante reduzida o tema, e aprendemos fazendo, né? Eu, por exemplo, você falou de confiabilidade humana, era uma das grandes expectativas da agência, né? Eles têm um modelo mais engenheirístico, digamos assim, não é? Manual de fatores humanos, a engenharia de fatores humanos e análise de confiabilidade humana. A gente conseguiu concluir esses temas recentemente, né? Não tivemos nenhum problema com a agência, mas se ela não for trabalhada de uma forma integrada, não é? Essas frentes caminhando juntos, realmente você vai ter uma série de lacunas, uma série de problemas. A ausência de bancos de dados nacionais, não é? Ou próprios, não é? Trabalhamos com bancos de dados secundários,
é um outro problema, né? Porque pode te levar... O qualitativo até que funciona muito bem, mas o quantitativo não é, te faz questionar muitas vezes, né, o que nós estamos fazendo, né? Traduzir fatores humanos em números não é tão fácil assim, né? E acho que até a gente precisa rever um pouquinho essa posição. Eu diria que o trabalhar de forma integrada é um grande desafio nesse processo e todo mundo conseguir caminhar ao mesmo tempo. Muito bom, Bonavita. Bacana, cara. Marcelo, contigo. Que desafio aí Bom, tu enfrenta? vamos lá. Eu acho que o primeiro desafio tem até um pouco a ver com a pergunta que foi feita lá inicialmente sobre aquela fragmentação, né? Eu acho que essa fragmentação, ela representa bastante coisa, né? E para a gente combater um pouco ela, acho que o principal desafio que a gente enfrentou aqui, né, na Innovê inicialmente, foi fazer um letramento, né, das lideranças, né, seja alta liderança, seja média liderança. E quando a gente começou a desenhar isso, né, e Tomás foi essencial nesse papel do desenho, né, ele que vem suportando a gente na nossa jornada, a gente percebeu ainda que faltava um passo anterior, já foi até comentado aqui lá pelo Tomás lá atrás. Faltava a gente também letrar o time de SMS. Porque de pouco adianta a gente ter alta liderança letrada se a gente não tem, como o Alisson trouxe, né, o nosso papel de consultor, de suporte para as áreas operacionais e alta liderança, também entendendo o que a gente está falando. Então a gente começou se estruturando dessa forma, né, fazendo o letramento do time de SMS e a partir daí a gente começou a letrar alta liderança e média liderança. E desafios que vão surgindo, né, ao longo desse início de jornada, né? Primeiro, né, a alta liderança sempre começa a olhar para isso antes de entender como que, não, mais um programa, mais uma coisa de segurança que tem que ser feita, mais alguma coisa que a gente vai ter que gastar energia, de tempo e não sei onde vai dar, né? Então, assim, tem essa barreira, né, que precisa ser ultrapassada e ela é possível de ser ultrapassada desde que a gente tenha essa pavimentação do conhecimento, tá? Esse letramento, principalmente dos tomadores de decisão, tá? Eles são bem importantes para a gente poder fluir depois dentro da jornada. E eu diria que para o time de SMS em si, né, depois que a gente está já com a lente de fatores humanos entendidas, né, olha, é isso aqui, é esse tipo de contexto que a gente quer analisar, aí vem um pouco da gente olhar para o sistema de gestão, né? Porque tem um pouco de resistência da gente olhar para algumas coisas que nós mesmos determinamos como seria feito, né? Então, pegando aqui um exemplo prático, né, que a gente identificou, né, com o suporte do Tomás, as nossas investigações de acidente, e traz um pouco do que Alisson falou, da parte da culpabilização, precisavam ser remodeladas, precisavam ser revistas, né? Então, comportamento dos líderes na investigação, vários aspectos precisavam ser revistos dentro de um procedimento nosso de investigação, a começar pelo nome, né? Porque a investigação já dá uma intimidada, né? Vamos investigar, se a gente vai investigar, vai ter um culpado, não tem jeito, tem que aparecer um culpado nessa história. Então, começa por aí esses desafios, né? Então, trazendo aqui uma prática, né? Acho que alguém fez uma pergunta aqui, né, Tomás, sobre um exemplo prático, assim, por exemplo, você mexer no seu sistema de investigação de acidente, já começando a pensar numa nomenclatura diferente. Então, aqui a gente está caminhando para começar a usar times de aprendizagem. Eu acho que é mais coerente com o objetivo final que a gente quer, né? Então, um pouco dos desafios, um pouco do que a gente está fazendo, tentei compartilhar aí com vocês, tá? Muito obrigado, gente. Cara, eu acho que, assim, desafios tem um monte de desafio, né? Eu acho que uma das coisas que até apareceu aqui no chat é como é que a gente materializa isso, porque engenheiros, como diz o meu amigo Adilson Monteiro, gosta de botar tudo no gráfico, né? Então, o engenheiro gosta do pornográfico, botar tudo no gráfico. Então, a gente fica assim, como é que eu boto no gráfico lá para minha alta liderança que eu estou fazendo fatores humanos, que eu não estou, né? Então, a gente fica muito preso a isso. E fatores humanos, para quem entende,
consegue pegar tudo que eu falei aqui no início, de incerteza, de aprendizagem contínua, de tudo que a gente foi construindo aqui no raciocínio, e ver que a gente tem uma dificuldade de materializar a incerteza, né? A gente tem dificuldade de materializar quando a gente está falando de uma resiliência, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de algo que é ao longo do tempo. Tem várias formas de a gente materializar isso, mas eu acho que vocês não vão encontrar um indicador de fatores humanos, aquele número ali, fatores humanos está 90% aqui implementado, sabe essa coisa que a gente fica buscando, né? A gente vai realmente começar a olhar por essas iniciativas, né? Então, acho uma das coisas, pegando já o gancho da pergunta, uma coisa que é um grande desafio é que a gente acha que fatores humanos é só a parte da palestra. Ela é fundamental. A aprendizagem é fundamental para a gente entender sobre o que a gente está falando. Senão a gente muda nome, né? A gente coloca formulário diferente, a gente enche o nosso sistema de gestão de mais coisas, mais programas, mais checklist, achando que está fazendo fatores humanos. Quando, na verdade, fatores humanos deveriam estar limpando muita coisa, a gente começa a entulhar mais coisas, porque a gente não entendeu o que a gente falou aqui no início, que é essa visão anterior. Entender sobre o que a gente está falando, né? Então, fatores humanos não é um novo checklist, não é uma nova ferramenta, é uma nova forma de ver. E isso vai mudar a forma como você faz as coisas. Talvez a auditoria comportamental continue existindo de uma outra forma, com uma outra lente, apesar dela ter sido criada com a ideia de buscar comportamentos. Então, eu vejo algumas organizações mudando a ferramenta em si, mudando não só o nome, mas mudando a ferramenta, né? Porque usar uma mesma ferramenta com mudança de lente talvez não seja o suficiente, né? Então, talvez você precise mudar a ferramenta para que você possa implementar essa nova forma de ver o trabalho, né? Então, o sistema de gestão, gente, ele é a forma como a gente consegue materializar o que a gente está falando de fatores humanos. Então, não adianta falar assim, o meu líder sempre busca culpado na minha análise de acidente. Mas se o seu procedimento busca uma causa raiz, se o seu procedimento ainda tem matriz de achar culpado, né? De sim ou não ali para ver quem que é o culpado, né? Se o erro foi intencional, não intencional, né? Se a sua metodologia de investigação ainda parte do acidente para trás e não olha o contexto do trabalho. Então, tudo isso fomenta o comportamento. A gente não está falando aqui que os indivíduos o comportamento ele é fruto de um contexto, né? Então, até o meu líder, se ele continua buscando culpado na investigação, isso está ligado com o contexto ao qual ele está inserido. Se você mudar esse contexto, seu líder vai mudar a forma de fazer análise de acidente. Então, você mudar o sistema de gestão, preparar melhor as pessoas, né? Tudo isso é importante para você mudar esse contexto. Então, uma forma de materializar é no sistema de gestão. O Josué, no nosso livro, O Ecossistema de Fatores Humanos, ele é base de um artigo. E ele faz uma imagem do ecossistema de fatores humanos, e se você olhar, tem um buraco no sistema de gestão que não conecta com as outras abordagens, para mostrar exatamente como o sistema de gestão está distante do que a gente está falando. Então, a gente vai precisar olhar para o sistema de gestão, tá? Várias coisas. Por exemplo, eu tive numa empresa onde fala assim, não, as pessoas não querem participar, né? Aí, beleza. Deixa eu ver aqui como é que está a sua matriz de responsabilidade, né? A matriz de responsabilidade. Aí estava lá, o líder, ele tem que garantir, fazer acontecer, prover, é o líder. E o funcionário cumprir, executar, não sei o quê. Então, o seu sistema de gestão já desenhou que ele não participa, que ele só faz o que o líder está mandando. Então, se você não mudar esses mecanismos, você vai ficar falando de fatores humanos, mas isso não vai se materializar. Marcelo, você está com a mão levantada? Eu queria só fazer um comentário aí, um gancho seu, Tomás, que é o seguinte, às vezes a gente está falando em colocar lentes de fatores humanos e a gente fica com a impressão de que a gente vai ter que mudar tudo. E não é exatamente isso, não é? Mas é sim reavaliar o que você já tem, ver se faz sentido você continuar com aquilo que você já tem, e sim, aí verificar se não faz sentido, o que você pode fazer que vai agregar realmente valor para o assunto que você estiver tratando. Se você me permite, vou dar só mais um exemplo. Na nossa jornada, a gente verificou que existia uma inconsistência para os líderes, para a liderança, entender o papel e responsabilidade deles em termos de SMS. Tinha um gap aí, tinha um vazio. O que tinha não era suficiente, ou não estava suficiente para que eles entendessem isso.
E aí a gente fez um trabalho, né, através de um gosto de café, para que a gente definisse com eles, não fomos nós definindo o SMS, com eles, quais seriam os papéis e responsabilidades. Então, essa talvez seja uma outra evidência aí que fica depois para você dizer, ó, isso aqui é a aplicação da lente de fatores humanos no dia a dia. Muito bom, Marcelo. Bom, eu vou, como faltam 10 minutinhos aí, ô Roger, eu vou só deixar aqui a dica aqui dos filmes e dos livros, né? E a gente abre aí para quem quiser. Eu vi que tem pergunta no chat, a gente abre aí para fechar, né? O nosso dia de hoje aqui, né? Então, bom, sempre trago isso. Por onde que a gente começa? Eliminando, que não faz sentido, que o Marcelo acabou de falar agora. Através dessa nova lente conquistada, a lente de fatores humanos, você conseguiu olhar o seu sistema de gestão, você conseguiu olhar suas relações, você conseguiu olhar a sua organização de forma ampliada, eliminando o que não faz sentido. Para quem gosta muito deste assunto, eu sempre deixo algumas dicas aqui. Então, alguns filmes, algumas séries que vão te mostrar como grandes acidentes acontecem por fatores diversos, não é só um fator individual, não é só uma decisão, né? Aqui não faz sentido a gente olhar fatores humanos pela decisão, por exemplo, do caso da Boeing, do piloto e do copiloto, quem que errou, quem que não foi, isso não faz sentido, né? A gente precisa olhar como esse sistema está desenhado. Então, tem algumas dicas aqui e dicas de livros, né? Até está desatualizado aqui que não tem, acho que o nosso livro, né? Mas o ecossistema de fatores humanos que eu mostrei no início, e aqui tem também alguns livros, acho que interessante. Eu sempre indico, comece pelo Pensando em Sistemas, que é uma abertura da mente para olhar o trabalho de uma forma diferente, tá? E aí, Roger, eu tenho disponibilidade para ficar aqui por um bom tempo, mas eu sei que a gente finaliza meio-dia. Se você quiser trazer alguma pergunta que está no chat aí, estamos por aqui. Tiveram duas aqui, né? Nosso tempo realmente está bem estreito, mas o assunto fica claro que ele não se esgota aqui. Não se esgota aqui. Acho que as colocações, de alguma maneira, vai de encontro ao que fomentou trazer fatores humanos, não apenas como uma palestra, como foi dito aqui. Acho que alguns pontos já responderam até algumas perguntas, né? Essa primeira pergunta é voltada sobre quando a empresa assim, pensa que já implementou, quais são as evidências práticas, e acho que o Marcelo falou um ponto, você iniciou de maneira que olhar de uma forma diferente aquilo que já existe. Então, eu acho que muitas organizações, por exemplo, na hora de fazer uma compra, você colocou, né? Será que ele entende a questão ergonômica, né? Como é que nós entendemos? Então, acho que vai naquela linha de compreender os pilares do que são fatores humanos. Um dos pontos, os demais colegas que estão aqui, que fomentou também essa discussão foi exatamente, e foi colocado aqui por um dos participantes, associado a não tratar como um modismo, não tratar, e aí acaba que todo mundo vai embarcando nessa, e às vezes, se a proposta, quando nasce a partir de, ainda que seja uma exigência contratual ou de um programa de um cliente, e agora de uma maneira mais estruturada, porque a ANP e a IOGP também solicita item nesse sentido, então nós corremos um grande risco enquanto organização. Foi falado aqui da parte do letramento, ou seja, buscar nas fontes o que de fato são fatores humanos, de maneira na hora de implementar. Por quê? Porque eu serei cobrado, seja numa organização onde, como o Bonaventura colocou, que caso talvez não seja implementado de maneira integral, pode ser até multado em grandes valores, que seja dentro daquele processo complexo, né? Processo de exploração e produção é um sistema complexo, ou de uma exigência de uma auditoria, como muitos passam aqui, anual, como o Peltran, que não é nenhuma novidade. Então, daí essa necessidade, de fato, de entender quais são esses pilares. Foi isso que fomentou esse fórum, né, em especial o tema de fatores humanos. E aí eu queria, né, para os nossos convidados aqui, aqueles que estão, talvez, acho que mais diretamente envolvido aqui seja o Alisson, que está ainda no apoio marítimo, mas um dos pontos importantes é o seguinte, por que trazer esse tema aqui, de maneira que também haja assim, saídas? Por quê? Quem já foi auditado, ou quem será auditado no decorrer do ano, um dos pontos aí que quem passar pelo Peltran fica uma dica, porque esse fórum aqui, algumas empresas foram cobradas da seguinte maneira: legal, você participou de um fórum, o que você implementou na sua empresa?
O que você tirou de proveitoso desse fórum e está implementando agora? Já fica a dica, quem não passou ainda pelo Peltran, aí fica aqui uma consultoria gratuita, uma dica gratuita aqui para poder contribuir. Então, ou seja, exatamente isso. Se você não passou, você será cobrado. Participou desse fórum, temas importantes, indo na estrutura do que de fato são fatores humanos, né? Como o meu sistema de gestão, de alguma maneira, vai sinalizar que eu estou no nível de maturidade, que eu estou, de fato, numa jornada de fatores humanos, como é que isso fica perceptível dentro do sistema que já existe? Entendeu? Então, acho que esses pontos foram significativos. Tem uma última pergunta que eu... Fica à vontade, Elcio. Vou comentar sobre o que você falou, porque eu vi que isso é o que mais gerou de conversa aqui no chat, enquanto eu estava dando uma passada de olho aqui, né? A gente já faz isso, sabe? A gente tem um trabalho que a gente chama de diagnóstico da função segurança. Eu faço isso junto com o Thiago, de uma empresa que chama The Safety, né? A gente vai fazer, inclusive, ali com o time do Marcelo, mas a gente está fazendo também com o Albert Einstein, lá em São Paulo. A gente já fez em algumas outras empresas, né? Que a gente faz um diagnóstico para a gente olhar como a função está funcionando. Porque o que acontece? Quando vem com essa modinha, primeiro, tem um monte de consultor que está atrasando a nossa discussão, falando que fatores humanos é tomada de decisão, erro humano e tal, fica preso nisso. Isso é um grande problema, tá? Aí a gente vai aprofundar, a gente começa a entender o que é fatores humanos. Se a gente não entender, a gente fica mudando o KPI, né? Por exemplo, eu vi uma apresentação agora de São Paulo, né, num fórum muito bacana. Agora os nossos KPIs, eles olham para o ROP, eles olham para fatores humanos, eles saem do reativo para o proativo, tá? Então, a empresa começou a apresentar quantas vezes eles têm conversa de segurança. Olha só, quando a gente não vê, quando a gente não consegue perceber a mudança da lente, a gente continua contando coisas, achando que está fazendo fatores humanos. O que me importa não é quantas conversas de segurança eu tive, mas quantas que movimentaram alguma coisa dentro da minha organização. Então, a mudança do KPI, do reativo para o proativo, sendo que eu continuo contando coisas, né? Quantidade de coisa que eu faço, então é começar a ter um outro olhar. Então, desculpa o merchan, mas a Intex ajuda nisso, né? De começar a olhar para o seu sistema de gestão de forma diferente. A gente tem até diagnóstico, a gente faz isso, né? Mas o mais importante, gente, é vocês saírem daqui e olhar para o trabalho de uma forma diferente. Porque quando você lê o seu procedimento, você vai encontrar os mecanismos que você tem que mudar. É simples, cara. Se o meu procedimento até hoje é escrito pela gestão e não participa quem está fazendo o trabalho, não tem como falar que estou levando em consideração fatores humanos no meu sistema de gestão. Né? Uma coisa ruim também, né? O Peltran ou a ANP, que traz fatores humanos, e se você não aplica, você é multado, olha o que a gente está colocando no sistema? Um incentivo negativo. As pessoas querem fazer rápido qualquer coisa para entregar, sabe? Então, isso é fatores humanos. Quando a gente coloca auditorias, quando a gente coloca checklist, quando a gente coloca pressão no sistema, não tem mais do que fatores humanos que isso. A gente está botando pressão no sistema para entregar um resultado ruim. E aí, Tomás, vou pegar então esse finalzinho do que você falou, vou fomentar aí com os participantes essa última pergunta, exatamente, de descaracterizar sobre uma questão de multa ou nota por desempenho, mas realmente acho que fica um desafio para nós, enquanto gestores da área de segurança, saúde e meio ambiente, enfim, trazer esse tema e saber também trabalhar internamente, cada um dentro da sua organização, e levar para a alta direção. Você mencionou, e nós já participamos de algo em conjunto, de fato essa visão do tomador de decisão da alta direção. Então, daí a importância dessa compreensão, e aí vai de encontro dessa pergunta aí, ou seja, como evitar que fatores humanos seja tratado apenas como uma resposta a uma exigência do cliente, ou auditoria, em vez de ser incorporado como estratégia para melhorar segurança, confiabilidade e desempenho operacional. Perfeito, Roger. Então, ficaria essa pergunta aqui, porque vou falar como gestor. Então, o grande desafio é realmente a alta direção também entender isso, e aí o desafio é meu, né, enquanto profissional também da área, de me especializar, de buscar conhecimento, de ser letrado também, acho que foi o Alisson que falou aqui a respeito disso, né, como gestor de uma determinada área, para que a alta direção da empresa a qual estou inserido compreenda isso. Então, o primeiro desafio é meu, é profissional. Mas eu queria lançar essa pergunta para a gente caminhar para o final, porque tem ainda a parte do sorteio, pessoal.
Mas É fica à vontade. verdade. Verdade, cara, verdade. Bom, então, depois eu vou. Gente, ó, se vocês quiserem continuar essa conversa, a gente tem o tempo aqui, mas quiserem me acionar aí pelo LinkedIn, sei lá, WhatsApp, qualquer coisa, marcar um dia para conversar, né? A gente pode continuar essa conversa, que era realmente uma semente, e uma semente plantada em mais de uma mão, né? Então, por isso que eu trouxe o Marcelo, o Alisson e o Bonavita aqui. Muito obrigado, meninos, aí, pelo tempo de vocês, né? Pela disponibilidade de vir aqui colocar a cara a tapa, contar um pouquinho das suas dificuldades e desafios. Acho que foi muito bom para quem esteve aqui participando. E eu vou ficar aqui depois lendo o chat todo para ver o que tem aqui, o que a gente precisa endereçar, tá? E como é que a gente faz então esse sorteio, Roger? A gente escolhe ali um número dentro da lista. Como é que me ajuda aí que a gente toca aqui? Vamos lá, Aline, Vou fica à tocar vontade, Aline. aqui. Peraí, eu já planejei aqui, Tomás. Quantos livros, Tomás, para a gente saber quanto que a gente vai Eu sortear? tenho dois livros. 2? Ótimo. Essa aqui é a lista preenchida. Nós temos do número 148 ao 241. Como é que é? Ah, você vai usar um sorteador. Achei que eu tinha que falar um número. Eu falei, tô vendo sua tela aí, eu vou escolher meus preferidos. A Eu já tecnologia esqueci. ajudando a gente, ó. Se eu for sorteado, já fica para doação, hein? Já tem já, Roger? Não, já fica para doação, eu vou passar a vez. Fica à vontade. Ah, O meu eu não boa, vou doar, boa. não, hein? Tô brincando. 2 números. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Até eu tô aqui ansioso. Tô até suado hoje, ó, de estar aqui com vocês. 2, 3, 3 E e 185. 185. Vamos lá. 2, 3, 3. Ui, pagou. Dá um Ctrl Tá Z aí, bom. pelo amor de Deus. Jean Gabriel Pereira Pinheiro. Vou Boa. querer auditar isso aí, hein? Vamos Dá esse auditar isso destaque, aí. dá esse destaque aí, ó. Esse negócio de Parabéns. sumir o nome, olha aí, hein? Ó, eu vou E- fazer uma oficina com esse destaque, então eu posso deixar com o pessoal lá, tá, Jean? 185. Beleza, beleza. Roger. Ah, Então, que marmelada. isso? Então, ó, como eu falei, vou passar a Agora vez, é tá? auditoria. Vou precisar auditar isso aí, hein? Vou Agora passar a tem que ter vez. auditoria. Vamos, olha aí, vamos auditar isso aí. Vou pegar só um número. Só falta eu de novo, já pensou? Parou, hein? Aí eu vou pedir 6 números para saber os números da cena. Ih, ele veio 3. Uai, pedi 1, veio 3. Vou pegar o primeiro só, tá? 225. Auditar esse sorteio aí, hein? Léo, para de causar. Nathalie Souza Freitas. É a Nathalie aqui da Baru. Da Baru. Vou pedir para auditar. Hein? Eu também estarei na Baru em breve, e aí eu posso deixar também com quem estiver lá da Baru, que fica mais fácil. Ótimo. Show? Luciane tá em uma mão levantada. Foi? Bom, então, gente, obrigado aí. Eu acho que agora vocês fazem uma fotinha oficial, né? Tem uma Isso, coisa isso. dessa, não tem? Ó? Eu já tô Tem ficando sim. craque aí no fórum de Tem vocês, sim. de tanto que eu Pessoal, acompanho. Abram Pedir, as então, câmeras. Pedir para abrir as Por câmeras para a favor. gente fazer um print aqui, por favor. Muito legal, cara. 92 pessoas até agora. Chegou a Galera 111, Tomás. Então, mas você vê, já meio-dia, a galera já tá com vontade de comer, mas tá aqui, 90 pessoas, muito legal, parabéns pra vocês, cara, o fórum tá legal demais. Bom, eu consegui, acho que eu consegui. Tirou, Roger? Tirei aqui. Então, ótimo. Obrigada, pessoal. Show. Assim que chegar aqui o vídeo, eu mando para vocês por e-mail e um link no YouTube, né?
caso não consigam baixar o vídeo, tá bom? Pessoal, só para agradecer então aí pela participação, né? Acho que na época que eu pensei a respeito do fórum, né, compartilhei com alguns amigos e ele chegou onde nós estamos chegando, né? Elevando aí o nível do técnico do conteúdo, o quanto ele pode contribuir para a sua organização. Então, isso não seria possível com a participação de vocês, também com a disponibilidade, né, dos palestrantes também. Mais uma vez, agradecer o Tomás, o Marcelo, o Alisson também, que já é amigo de longa data, a Bonavita também. Fico mais uma vez feliz aí pelo Bonavita, acho que é uma forma de lembrar a Bonavita, aqueles mini seminários lá atrás, né, onde essa discussão acontecia dentro das empresas, né, com a sua, você conduzia isso também lá na época, onde havia dúvidas com aquelas LVs também, com o nosso cliente, né? Então acho que era muito satisfatório e também realmente esclarecedor para as organizações como implementar dentro da empresa, trazendo algo realmente como um valor. Isso que é importante, algo a ser discutido, mas não como, acho que foi um ponto aqui abordado, para nós, enquanto empresa também, e profissionais da área, não cairmos nessa questão da pressa, da pressão, de maneira que uma ferramenta tão significativa, né, fundamentada tecnicamente, com literatura adequada, não implementarmos de maneira equivocada, né, e aí invertendo o objetivo desse tema tão relevante na aplicação correta dentro dos sistemas complexos. Então, mais uma vez, agradecer. Não só não cair na pressão, mas também nós podemos ser os que pressionamos, né? Então, nós terceirizamos, nós somos contratadas. Então, se a gente terceiriza essa pressão, cara, pô, tá aqui meu cliente me cobrando, que absurdo. Aí eu vou e transfiro isso para minha contratada, né? Então, assim, Perfeito. que a gente também não seja um reprodutor do que a gente acha que não está ajudando, tá? Então, acho que fica também uma mensagem para a gente ver as nossas responsabilidades. Desculpa, Tá. Roger. Não, que isso, perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Até a próxima fórum. E a próxima está agendada para o dia 27 de julho, às 15 horas, tá, pessoal? Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vou parar a transcrição aqui. Um abraço. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. Tchau, pessoal. Abraço.